Graça e paz, povo de Deus. Amém, queridos? Hoje nós marchamos o 20º dia. Nós temos apenas 10 dias para nós terminarmos nosso propósito de marcha por um avivamento e um despertamento da Igreja de Cristo. Começando por mim e por você que acredita no avivamento. Um despertamento de tudo quanto nós temos almejado e desejado em Deus. Nós precisamos produzir mais do que nós temos produzido. O reino de Deus é um reino maravilhoso. E se nós investirmos nele, com certeza nós teremos todo o êxito necessário. Nós hoje abrimos a palavra e deu em Isaías, no capítulo 49, o verso diz assim, verso 1 a seguir. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e como a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, de balde tenho trabalhado inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, o meu galardão perante o meu Deus. Amém, queridos? É o que diz esse texto aqui. O profeta Isaías faz uma palavra profética de que Deus, o Senhor, está olhando para o seu povo. E o seu povo, às vezes, pensam de trabalhar inutilmente naquilo que faz. Às vezes, já cheguei a pensar que estaria trabalhando inutilmente. Mas nós entendemos por esse texto que nem sempre nós trabalhamos de maneira inútil. E que em Deus nós vamos fazer proezas. Se nós prosseguirmos e persistirmos na presença de Deus, nós vamos fazer coisas que agradem o coração dele. Portanto, nós não devemos concordar com a nossa inércia, com o nosso comodismo e com o nosso fracasso ou flagelo, mas partilharmos de coisas grandiosas que Deus tem feito, tanto quanto falara o Senhor ao coração do profeta. Veja no versículo 2, ele diz, e fez a minha boca como uma espada aguda, e como a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e escondeu-me na sua aljava. Ou seja, Deus colocou na nossa boca uma espada poderosa, para que essa espada possa produzir coisas excelentes, para que nós profiramos com os nossos lábios palavras como uma espada, para ferir toda sorte de situações que possam agravar o nosso crescimento. Nós não devemos abrir a boca para falar bobagem, mas abrir a boca para falar palavras que produzam fruto dentro desse tempo que nós caminhamos dentro de um propósito para Deus. Por isso eu e você temos compromissos com a verdade, compromissos com a palavra. O versículo ainda 2, ele diz, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Essas flechas limpas são flechas que vão ser atiradas para o alvo específico. Nós fomos chamados para ser uma flecha, para ser atirada num lugar específico. Deus tem limpado essas flechas e Ele está colocando na sua aljava, que é aquele saco onde se coloca as flechas para o flecheiro tirar ela e arremessar. Nós fomos feitos como esses flecheiros. Nós fomos feitos como instrumentos para Deus e nós não podemos nos calar diante de tantas necessidades que o reino dele tem a nos fazer propícios e prosperados. E me disse no versículo 3, tu és o meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado. Deus disse que somos seus servos e que ele quer ser glorificado por intermédio de nós. Nós não podemos desejar menos que isso. Desejar ser um instrumento para a glória de Deus é um bom desejo. Eu e você precisamos desejar isso, esperar isso, trabalhar por isso. Menos que isso, não. Nós temos que produzir frutos, além do que nós temos produzido. Eu te convido a produzir esses frutos. Eu te convido, mediante a palavra, a chegar a esse lugar de excelência. Ainda terminando o texto, ele diz, mas eu disse, de balde tenho trabalhado inútil e vãmente, gastei as minhas forças. Todavia, diz a Bíblia, o meu direito está perante o Senhor, o meu galardão perante o meu Deus. Ou seja, tudo que eu tenho feito não é de maneira inútil, mas olhando para Deus, olhando para nós, às vezes nós achamos que trabalhamos e de uma maneira inútil, isso não prospera, isso não vai para frente, isso não tem êxito, difícil trabalhar com gente, não é?
mas a Bíblia diz que o meu galardão, ou seja, o meu presente, está em Deus. Eu tenho trabalhado para Deus. Apesar de todas as dificuldades em meio a esse reino de Deus, nós temos dificuldades. E apesar de todas elas, nós temos sabido que Deus, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos capacitar. Aliás, Ele quer nos presentear pelo que temos feito, pelo mínimo que temos feito. Mas eu quero levar você a pensar, vamos produzir mais. Para isso chamamos o avivamento de Deus sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso estado, sobre a igreja onde congregamos e também sobre a nossa nação brasileira. Deus te abençoe com essas palavras. Vamos produzir mais para o reino de Deus, porque Deus tem esperado isso de nós, para que o nome de Deus venha ser glorificado na sua vida, na minha vida e em todos aqueles que acreditam no Senhor. Deus te abençoe e fique na paz no nome de Jesus, para a glória de Deus.